Olá, meu nome é Rafael Fagundes e hoje eu vou resolver algumas questões do Enem de Física Técnica. Bom, então vamos começar aqui pela nossa primeiríssima questão. Essa é uma questão do caderno azul do Enem de 2012. Eu não consegui achar o número da questão em nenhum lugar, porque eu peguei ela do compilado e não do arquivo do Enem de fato, porque eu acho que ela é PLL, por isso que eu acho que eu não consegui achar em nenhum lugar. Então, a questão começa direto com esse quadrinho aqui, de um homem forte tentando desatarrachar uma porca de um parafuso. Ele não consegue, ele tá falando aqui, ó, não consigo desatarrachar esta porca. E aí vem um cara menor, que acho que eles tentaram fazer ele meio fraco, com o braço fino e tal, talvez seja o filho dele, não sei. Ele fala, eu consigo, e começa a esquentar a porca e o parafuso. E depois ele consegue desatarrachar, e o adulto fica completamente envergonhado aqui do lado. Então vou seguir a questão e depois eu volto explicando. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Então você tem esse quadro aqui com algumas substâncias e seus respectivos coeficientes de dilatação linear. A pergunta é a seguinte: para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha a partir do menor aquecimento do corpo, que seria só a variação de temperatura mesmo, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de. E aí você tem alguns materiais respectivos aqui a essa tabela. Então o que tem que acontecer para esse fato ocorrer? Para que ele consiga desatarrachar essa porca? O que tem que acontecer é que o diâmetro interno dessa porca daqui tem que ser maior do que o diâmetro externo desse parafuso aqui. Que é só outro jeito de dizer que a porca tem que se dilatar um pouco mais do que o parafuso. Se a gente dá uma observadinha nessa fórmula aqui de dilatação linear que todos conhecem e amam na verdade, a gente vai ver que a variação do comprimento, variação linear aqui, ela é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. O que a gente observa dessa fórmula é que os valores dos quais a variação do comprimento linear depende são todos diretamente proporcionais a ele. Tudo aqui está sendo multiplicado, ou seja, sempre que qualquer valor aqui aumentar no lado direito da igualdade, o valor do lado esquerdo também aumenta. Então se o L0 aumenta, o ΔL aumenta, mas o mais importante de tudo é que se o coeficiente de dilatação linear aumenta, a dilatação também vai aumentar. Então, basicamente, o que tem que ocorrer aqui é que o coeficiente de dilatação linear da porca tem que ser maior que o coeficiente de dilatação linear do parafuso. E explicitando para que isso ocorra com a menor variação de temperatura possível, isso quer dizer que, de acordo com os valores dessa tabela aqui, o coeficiente de dilatação da porca tem que ser o maior possível e o do parafuso tem que ser o menor possível. Se a gente olhar aqui, o menor possível de todos esses é o 0,9 do platina e o maior possível de todos é o 2,9 do chumbo. Aqui ele pede o do parafuso e depois da porca, respectivamente. Então, o do parafuso tem que ser platina e o da porca tem que ser chumbo. E essa opção, felizmente, existe aqui, que é a nossa querida letra C. Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Essa questão aqui é um pouco mais matemática, então eu vou fazer ela escrevendo ao vivo com a mesinha aqui. Bom, ela é uma questão do caderno azul do Enem de 2017, a questão 127, dessa vez eu tenho o número dela. O enunciado fala o seguinte: no manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições: morno, quente e superquente, que são as pré-definições do chuveiro. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma vezes graus Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. E daí ele dá um gráficozinho aqui da variação de temperatura em função da vazão e dá três curvas aqui correspondentes às condições do chuveiro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde à fração da potência na condição superquente. Então, o que ele está pedindo é basicamente qual que é a potência do morno sobre a potência do superquente, certo? Ele dá várias informações daqui no enunciado. Ele dá a potência do chuveiro no superquente, ele dá o calor específico da água, ele dá a densidade, ele dá a potência do chuveiro, mas você não precisa de nada disso. Porque o que é a potência realmente? A potência ela é igual à variação de energia pela variação do tempo. Se a gente imaginar um chuveiro, não vou desenhar aqui porque eu desenho rendamente mal. Se a gente imaginar o que está acontecendo aqui, é só um chuveiro com água passando pelo resistor e o resistor está esquentando essa água, fazendo ela sair quente do chuveiro. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o processo de variação de energia é só o resistor fornecendo temperatura para a água. Ou seja, a gente pode pensar que a potência nesse caso aqui é só o calor sobre o tempo. E como a água não está sofrendo mudança de estado, ela não está virando sólida nem gasosa, ela só está se esquentando, isso é um caso de calor sensível, onde o Q é igual a M, que é a massa da água, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Então, essa fração aqui, nossa, se torna basicamente
a massa vezes a variação vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do morno sobre a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do... Opa, na verdade não, desculpa. Dividido pelo tempo, pela variação do tempo, e aí agora sim dividido pela massa vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura pro super quente, dividido novamente pelo tempo. Se a gente dividir essas frações aqui então, a gente vai ter mc delta tm sobre a variação do tempo vezes a variação do tempo sobre a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura do super quente. A gente pode cortar então o T com T, M com M e C com C, já que todos esses valores aqui são iguais. O único valor que faz diferença aqui pra gente é a variação de temperatura da água. Porque a massa da água é a mesma, o calor específico da água é a mesma, o chuveiro tá ligado pelo mesmo tempo. Por que a gente pode assumir algumas coisas dessas? Porque tipo, ele não fala nada diferente no texto. Então, a potência do morno sobre a potência do super quente é nada mais nada menos do que a variação de temperatura do chuveiro no morno sobre a variação de temperatura do chuveiro no super quente. E essa informação a gente simplesmente tira do gráfico. Vou até dar um zoom aqui no gráfico para ficar mais fácil de ler. A gente tem as curvas, que correspondem a uma certa vazão, correspondem a uma certa variação de temperatura. Então, ele não dá vazão no texto, então a gente pode assumir a vazão que a gente quiser aqui, desde que a gente pegue um valor de vazão e siga para as três curvas, para as duas que a gente vai usar aqui nesse caso. E se a gente analisar aqui, dá pra ver que as curvas aqui na vazão de 3 litros por minuto é mais facilzinha, porque ela corresponde com o valor direto aqui do gráfico. A gente pode ver também que aqui é o 0, do 10 ao 0, do 20 ao 10 e do 30 ao 20, do 40 ao 30, tem 5 marcações simples. Isso quer dizer que a resolução da escala disso aqui é de 2. Então cada tracinho desse aqui vale 2 graus. E aí se a gente seguir aqui a retinha, ó, pro 3 na vazão de 3 litros por minuto, a reta do morno bate no 12 graus. E para a variação do super quente aqui de 3, a reta do super quente bate aqui nos 32 graus. Então a gente tem a variação de temperatura para os dois, para o morno e para o super quente, para a mesma vazão. Então a gente pode voltar aqui para a nossa questão. Deixa eu recentralizar isso aqui. A gente tem que a potência do morno sobre a potência do super quente vai ser igual a 12 sobre 32, que simplificando fica 3 sobre 8. Portanto, a resposta para essa questão é a nossa querida letra D. Bom, e é isso. Foram duas questões bem simples. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo. Muito obrigado por assistir.